Jonas capítulo 1. Irmão, agora quem não achou, está em outro texto aqui, peraí. Está certo, estamos chegando lá. Amém. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Amém? Amém? É difícil o crente que não conheça a história de Jonas, então eu posso ir mais direto ao ponto. Acontecem algumas coisas com Jonas porque da atitude dele. Jonas, ele tem uma palavra sobre a vida dele. Versículo de número 2. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Existe uma palavra, ou melhor, a palavra de Deus veio a Jonas com uma designação, com uma missão para ser cumprida. Portanto, existia uma palavra de Deus sobre a vida de Jonas. Quem é Jonas? É um profeta de Deus. Todavia, é interessante observar que, mesmo ele tendo uma palavra de Deus bem clara, ele decide viver ou se mover de outra forma, de outra maneira, diferente do que Deus havia determinado para ele, ordenado a ele. E aí me chama a atenção, porque Jonas é um profeta de Deus, porque existem profetas do inimigo, assim como existem servos de Deus e servos do inimigo. Sim ou não? Existem homens de Deus e homens dos capirotos, mulheres de Deus e mulheres do capiroto. Jonas era um homem de Deus, era um servo de Deus, um profeta de Deus. Agora, que interessante, mesmo entre os que são de Deus, existem aqueles que, mesmo sendo de Deus, são obedientes a Deus ou desobedientes. E nós temos aqui o exemplo de um servo de Deus, um homem de Deus, um profeta de Deus, desobediente. Existem aqueles que são obedientes, existem aqueles que são desobedientes. É verdade que tem um outro grupo, é o grupo daqueles que até começam obedecendo, mas que no decorrer do caminho se enveredam por outras coisas, se abraçam com outros interesses. A palavra de Deus já não é tão importante na sua vida a ponto de nortear a sua vida, e este acaba se desviando. Paulo cita alguns que ele acabou até entregando para Satanás. Existe o caso de um obreiro, se não me falha a memória, era Demas, acho que é Demas,
que começou bem, fazia parte da equipe do apóstolo Paulo, mas num determinado momento da caminhada, ele já não era aquele homem que vivia segundo a palavra de Deus. Ele se tornou-se desobediente. E não apenas tornou-se desobediente, ele permaneceu na desobediência, ao ponto que Paulo diz, ele partiu para o mundo. Não é mais um dos nossos. Então preste atenção. Existem os que são de Deus e os que não são de Deus. E dentre os que são de Deus, existem aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem. Aqueles que levam a sério a palavra e aqueles que não levam. E essa questão da obediência é tão importante, irmãos. Tão importante. Se não, vejamos o que aconteceu com o profeta desobediente Jonas. Um vento, um mar e um grande peixe. Um vento que não lhe era favorável, um mar que também não, e um grande peixe. E eu lá pregando na Prisco, eu falei de um pacote, um presente empacotado para Jonas, que Deus preparou para ele. Um vento contrário que gerou uma tempestade, um mar revolto e o ventre de um peixe. Um pacote adequado a um profeta que não leva a sério a palavra de Deus. Eu quero tocar nesse ponto aqui. Que não leva a sério a palavra de Deus. E é totalmente contrário do que aconteceu em Lucas capítulo 5, que depois de uma noite inteira pescando e não pegando nada, Pedro e seus companheiros, frustrados de uma noite de trabalho, mas sem resultado, depois de emprestar o barco ao Senhor Jesus, que eles ainda não têm como Senhor de sua vida, está no início da caminhada, são os primeiros encontros, o Senhor Jesus disse, agora vai, lança-te ao mar e joga a rede do lado direito. Aí, o que Pedro diz? Ou seja, o Senhor Jesus, assim como Jonas, o Senhor Jesus lança uma palavra sobre Pedro. Só que o Senhor Jesus é o Deus encarnado, era a palavra de Deus sobre Pedro. E qual é a palavra? Volta ao mar e lança a rede novamente. Do lado direito, aí o que Pedro diz? Olha, eu passei a noite trabalhando, mas por tua palavra eu vou. Aleluia, e ele vai. E o que acontece? Ele faz a maior pescaria que ele já fez na existência dele, ao ponto dele não conseguir desfrutar daquela bênção sozinho. Ele tem que chamar os seus colegas para lhe ajudar, e a bênção é compartilhada. Ou seja, mover-se segundo a palavra de Deus é bênção para mim e para aqueles que estão junto comigo. Vocês conseguem entender isso? Preste atenção no que eu vou dizer agora. Existem exemplos, eu vou pegar 3 exemplos aqui, fora o de Jonas, de desobediências que tiveram consequências sérias. E a minha intenção com esses 3 exemplos é mostrar para você que a desobediência é a manifestação de algo pior. Desobedecer, obedecer, desobedecer. É um verbo, o verbo indica uma ação, comportamento. Então, o fato de fazer ou deixar de fazer, desobedecer, obedecer, é indicação de um comportamento
ele é o resultado de algo que eu sinto, do que eu quero, do que eu acredito. É a externalização de algo que está dentro de mim. Então eu vou começar pelo mais leve, amém? Do manuseio consagrado. Eu vou usar esses 3 exemplos, porque são de homens que foram constituídos por Deus, encarregados por Deus, autorizados, capacitados por Deus, para governarem, para reinarem. E eles desobedecem um mandamento de Deus, e essa desobediência, na verdade, é a manifestação de algo ainda mais profundo. Está comigo? Amém? Então, vamos lá. Vamos pegar com o mais leve. O mais leve é em 2 Samuel. Segundo Samuel, capítulo de número 6. Amém? Versículo de número 6 diz assim: quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzar a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzar, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Somente até aqui. Então, você deve conhecer a passagem. Davi, com intenções louváveis, intenções que até agradavam a Deus, certo? Qual era a intenção? Eu amo o meu Deus. E no tempo em que o meu antecessor reinava, o que representava a presença de Deus entre os homens, a arca, ficou esquecida e abandonada na casa de Abinadab. Como eu amo meu Deus, eu vou trazer para perto de mim aquilo que mais representa a presença de Deus entre os homens, a arca. Então a intenção louvável, Deus do céu está se agradando. Só que, para trazer a arca da casa de Abinadab até Jerusalém, Davi, ele manda fazer uma carruagem para carregar a arca. E assim ele procede. O problema é que a palavra de Deus, dizia que a arca só podia ser carregada pelos levitas. E entre os levitas ainda tem a família, não sei se é tem uma família que era responsável por carregar a arca. Miraritas, não estou lembrado. Eram 3 famílias. Umas carregavam as peles da tenda, outros carregavam os utensílios, e tinha a família que carregava a arca. Não era entre os levitas, ainda tinha os da família correta. A arca não era para ser carregada por animais, a arca era para ser carregada por humanos, e não qualquer humanos, era pelos adoradores que Deus havia escolhido. Está me entendendo? Porque a arca representa o quê? A presença de Deus não é para ser carregada por animais, nem tampouco por qualquer ser humano.
A presença de Deus é para ser carregada pelos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Amém? E aí você presta atenção que as boas intenções nem sempre são validadas pelo céu. Porque as boas intenções, sem o conhecimento do que é a vontade de Deus, é a ignorância que pode gerar morte. E foi o que aconteceu no caso de Davi. Davi nem sabia, mas ele estava desobedecendo. Ele nem se deu conta, mas a ignorância dele fez com que ele praticasse a desobediência. A falta de conhecimento da palavra de Deus fez com que ele pecasse. E pecasse tão gravemente que gerou morte. Você está me entendendo? Você está entendendo o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo que em muitos casos a ignorância provoca a morte. A falta de conhecimento da palavra de Deus gera ações que não são norteadas por Deus, e essas ações geram morte. E essa morte aqui foi provocada pelo próprio Deus. Foi Deus. Portanto, a desobediência de Davi, que gerou a morte de Uzá, reflete a falta de conhecimento dele da vontade do Deus que ele diz que ama, ou que ele disse que amava. E só o que tem é crente fazendo isso nos dias de hoje. Diz que ama a Deus. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, mas não procura conhecer o Deus que tanto diz que ama. Não procura o conhecimento através das Escrituras. Não tem prazer na leitura, não tem prazer no estudo, não tem prazer na reflexão, não tem prazer na palavra de Deus. Sinto muito te dizer, você não ama a Deus. Nós amamos a Deus e o nosso amor se torna cada vez mais forte, profundo, a partir do quanto nós conhecemos quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele fará, o que Ele faz, o que Ele se agrada, o que Ele ama. Talvez a gente esteja confundindo simpatia, um gostar por amor. A falta de conhecimento de Davi gerou uma atitude de desobediência que foi uma afronta para com Deus, que resultou na morte de um amigo de Davi, Uzá. E Davi é rei. Está no começo, mas é um rei. Tem boas intenções, mas precisa conhecer mais qual é a vontade de Deus. Não basta boas intenções, irmão. Tem que conhecer qual é a vontade de Deus. Por isso que o profeta Osés, ele disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando você lê o Novo Testamento, você vai ver nas cartas paulinas ele dizendo: eu oro para que vocês conheçam a Deus. A importância de se conhecer. A obediência, ela está estritamente relacionada ao conhecimento de qual é a vontade de Deus, de quem é Deus. Um outro exemplo que eu quero dar de desobediência é de um outro rei, é o rei Uzias. 2 Reis, capítulo de número 26, perdão, 2 Crônicas, capítulo de número 26. Preste atenção,
Segunda Crônicas, capítulo de número 26, versículo de número 16. Mas havendo-se já fortificado quem? Uzias, o rei Uzias. E olha que o rei Uzias foi um dos melhores reis que houve sobre Judá. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se e o seu coração para a sua própria ruína. O seu coração para a sua própria ruína. E cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este ministério. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Aí nós temos um outro ato de desobediência, o que é: não cabe ao rei o manuseio do sagrado, o manuseio dos utensílios sagrados, o ministério sagrado, o ministério que foi consagrado especificamente para os sacerdotes. De novo, Levi, da linhagem levítica. Ele é de outra linhagem, ele é da linhagem real, a linhagem dos judeus, de Judá, da tribo de Judá. Ele foi um rei abençoado, mas é aquele exemplo que ele começou bem, mas terminou mal. Sabe? Tem esses exemplos, né? Começa bem, mas termina mal. Esse é um exemplo. Começou bem, obediente, fez guerras no nome do Senhor, fez uma restauração no culto, na adoração. Foi uma bênção, mas chegou um dado momento que o homem se exaltou, venci os meus inimigos, fortaleci o meu reino, e agora eu vou inventar de queimar incenso ao Senhor, mas não cabe ao rei. E detalhe, nesse tempo aqui nós estamos falando de alguns séculos depois de Davi. Sabe o que acontecia com todo rei consagrado, ungido? Ele recebia uma cópia da lei, porque era dever do rei conhecer profundamente as Escrituras, para que ele procedesse conforme ela e ele conduzisse o povo, ou seja, para ele e para o povo que ele governava, ele conduzisse o povo segundo a lei. Então ele tinha uma cópia, era dado uma cópia no dia da unção. Então Uzias ele conhecia. Então aqui não é falta de conhecimento, por isso que o texto deixa bastante claro, ele se ensoberbeceu. Ele se orgulhou do tipo assim: o que é que eu não posso fazer? Eu posso fazer tudo. Inclusive, queimar o incenso ao Senhor. Mas ele sabia que não podia. Nesse caso, a desobediência do rei Uzias, que lhe gerou uma lepra. E lepra era tipo o seguinte: leproso, isolado, ficava isolado de tudo e de todos. O restante da vida dele, ele passou isolado, perdeu o reino, governou outro no seu lugar. Perdeu o reino, perdeu família, perdeu tudo. Por causa do quê? Da desobediência, que era a externa, a manifestação do seu orgulho, da sua arrogância, da sua desobediência, da sua soberba. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. E é lógico, quando eu estou dando esses exemplos, estou
te chamando para reflexão. Para tipo assim, ei, será que a tua desobediência não é por falta não é por falta do conhecimento, não é por tua ignorância? Ei, será que a tua desobediência não é a manifestação de algo pior, o teu orgulho, a tua soberba, a tua arrogância? Eu não vou fazer o que o pastor está dizendo, não. Eu não vou não fazer só porque ele está, só porque a liderança é a palavra do Senhor. Se é a palavra do Senhor, por que não faz? Por que não obedece? Pode ser orgulho, pode ser arrogância, pode ser insubmissão, pode ser tanta coisa. A desobediência é só o comportamento, tem algo no coração que provoca isso, irmão. É o que eu estou tentando mostrar para vocês. Terceiro exemplo para a gente caminhar para a metade da pregação. Oh, aleluia. Eu acho que um dos mais clássicos exemplos está no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Ô irmão, o que Deus diz para Saul é de dar temor. Dó de Saul e temor. Versículo de número 22 do capítulo 15 diz: porém, Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. E atender melhor é do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação, a teimosia é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Então, um dos textos mais clássicos, e é um dos textos que mais provoca em mim, pelo menos, temor. E você sabe qual foi o pecado aqui de Saul, né? Saul, os amalequitas, eu trago juízo sobre eles, através de você. Você é o meu regente. E aí, o que Saul faz? Saul faz o que lhe agrada. E o que agrada aos seus súditos, porque ele era rei. Tem uma palavra sobre a vida dele, de novo, lembra da história do Jonas? Tem uma palavra sobre a vida de Jonas. Deus coloca uma palavra sobre a vida de Saul. Faz assim. E como ele faz? Como Deus manda? Não. Como lhe é agradável. Como é agradável aos seus súditos. E não como é agradável a Deus. Irmão, cuidado. Cuidado. Nós não estamos aqui para agradar, senão, primeiramente, aquele que nos comprou mediante o seu sangue na cruz. Se tem uma palavra sobre a tua vida, e tem uma palavra sobre a tua vida, sobre a minha vida, aqui, ó. Essa é a palavra. Essa é a palavra que está sobre a nossa vida. Se a gente não proceder conforme está escrito, algo parecido com o que aconteceu com Saul, com Uzias, com Davi, com Jonas, nos espera.
Sabe por que é terrível no caso de Saul? Porque Deus disse: olha, você me rejeitou. Preste atenção no que Deus diz quando a questão é obedecer e desobedecer. Você me rejeitou. Não, Senhor, eu só obedeci, eu só desobedeci em parte. Não, Deus disse: você me rejeitou. E como você me rejeitou, lembra que eu disse que a desobediência ela é a manifestação de algo que está internalizado? Pois é. No caso de Saul, Deus declara o que é. Você está me rejeitando. Você não me reconhece como teu Senhor, como teu Deus. E porque você me rejeitou, eu te rejeito. É duro ou não é? Então, nós devemos atentar mais para o que a palavra de Deus ela tem nos falado, no que Deus tem nos conduzido. Nós devemos ter o cuidado de conhecer mais a palavra. Nós devemos ter o cuidado de obedecer mais a palavra. Irmãos, a palavra, a obediência à palavra, ela é tão importante, que a nossa salvação só existe por causa da obediência. A obediência de quem? De Jesus. Jesus, em obediência à vontade do Pai, ele vai à cruz. E porque ele foi obediente, ele tornou-se, como diz o autor dos Hebreus, acho que no capítulo 5, versículo 9, ele diz que Jesus tornou-se o autor da salvação de todos quanto lhe obedecem. É esse texto mesmo? Ele aprendeu a obediência pelo que sofreu e tornou-se o autor da salvação. A salvação nos chegou por causa da obediência de Jesus. E é lógico que a nossa fé, quem está me ouvindo, diga amém. A nossa fé, eu creio, ela é externalizada pela obediência. A obediência é só o comportamento, a obediência é só a ação, a obediência é só o resultado que nós realmente acreditamos, que nós realmente queremos, que realmente está no nosso coração. E quando o autor dos Hebreus diz que ele tornou-se o autor da salvação para todos quanto lhe obedecem, não é porque a salvação, nós alcançamos a salvação pela obediência, não é nada disso, é porque a nossa obediência manifesta a nossa fé. A obediência é a fé manifesta. Eu sou salvo pela fé. Muito bem, isso é muito subjetivo. Então mostra a tua fé, eu mostro a minha fé. Não apenas com palavras, eu tenho fé. Eu mostro com a minha vida mudada, pautada na palavra de Deus, em obediência ao Deus da palavra. Quem está me entendendo? Você está entendendo que a tua salvação, ela só se tornou possível por causa da obediência do Senhor Jesus, e que a tua obediência manifesta que tu és alguém que realmente é salvo? Você lembra da historinha? Existe o profeta de Deus e o do capeta. Existe o servo de Deus e o do caspiroto. Mas entre os que são de Deus, existem os que são obedientes e desobedientes. Mas se a obediência é a manifestação da minha fé, se eu sou desobediente e permaneço desobediente, é que a minha fé não é a fé que Deus requer para que eu alcance
e permaneça com a salvação. Está me entendendo? Amém? Eita, Jesus. Voltando para Jonas, ele desobedece a Deus. Mas a desobediência é somente a manifestação de algo que está internalizado. Por que ele desobedece? Porque em Jonas existe um conflito de interesse. Em Jonas existe um conflito de interesse. O dele e o de Deus. O que Deus quer e o que ele, Jonas, quer. A vontade de Deus é a vontade de Jonas. Quando Deus fala de Nínive, Jonas conhece esse povo. Povo terrível. E realmente os ninivitas eram terríveis. Empalamento. Abrir o ventre das grávidas. Tirar o feto. Colocar um gato no lugar. Algo dessa natureza. E Jonas, sabendo que Deus é misericordioso, Jonas sabia que se Deus encontrasse nos ninivitas o arrependimento depois do anúncio do juízo, Deus ia perdoar. E é o que acontece. E Jonas se manifesta indignado, quer até morrer, fica lá no sol, não quer comer nada. Por quê? Porque Deus não trouxe o juízo sobre os ninivitas. Mas por quê? Porque os ninivitas, ao ouvir a mensagem de Deus por boca do profeta Jonas, ainda em 3 dias, Nínive será destruída. Daqui a 3 dias, Nínive será destruída. Eles ouviram essa mensagem do rei aos animais, que até os animais foram obrigados a jejuar. Ninguém come, ninguém bebe, todo mundo com pano de saco, com cinza, vamos clamar por misericórdia. Eles se arrependeram. E Deus, que é longânimo, compassivo, misericordioso, perdoou, não é? Amém? Que bom que Ele perdoa, né, irmão? Senão todos nós aqui estaríamos perdidos. Só que o Jonas, ele não vê isso, né? E o livro termina com uma liçãozinha. Rapaz, tu teve misericórdia aí de uma planta que tu nem semeou a semente, não fez nada para que ela crescesse. E acaso eu não vou ter misericórdia desse povo que não sabe distinguir certo, errado, bem e o mal? 120 mil vidas humanas. Então tem muito profeta, tem muito homem de Deus, mulher de Deus, que está que nem Jonas. Olha a gravidade do pecado do outro, mas não olha para si, não consegue identificar que a sua desobediência é tão grave quanto. Tem crente ainda, depois de não sei quantos anos de fé. Pecadão. Existe pecadão, pecadinho, existe sim. Não quanto ao destino final. Todos levam ao inferno caso não haja arrependimento. Mas quanto a consequências no presente e no futuro, não digo no porvir, é o mesmo destino, mas no futuro e no presente, quanto às consequências, o pecadinho tem menos consequências graves do que o pecadão. É verdade. Mas tem muita gente que diz, o pecadão é adulterar, eu não adulterei. O pecadão é matar, eu não matei. Mas é desobediente para Deus, é um pecadão também. Você quer que eu leia quantos outros exemplos?
Uzias ficou leproso. Sabe quem é um leproso? É aquele que Deus rejeitou e não se relaciona com ninguém, nem com ele também. O Saul, Deus rejeitou. Ele disse: a tua desobediência é como um pecado de feitiçaria, idolatria e rebeldia. É uma rejeição a mim, portanto eu também te rejeito. O de Davi, a desobediência gerou morte de Uzá. Será que a desobediência não é tão grave? É lógico que é. Eu estou tentando mostrar isso para você. E aí tem muita gente que está que nem Jonas. Eu não cometi um pecadão, então eu mereço a misericórdia de Deus. O ninivita não. Mas a desobediência é tão grave quanto. Eu acho que é um dos pecados que os crentes mais cometem. A desobediência. Tem crente que faz questão de nem conhecer a palavra, que é para se achar assim. Eu nem sabia que isso existia, eu nem sabia que tinha que ser desse jeito. Mas eu trouxe o exemplo de Davi de propósito. O fato dele não conhecer não isentou ele da culpa e da responsabilidade pelo pecado que cometeu. Está me entendendo? Amém? Pois bem, imagine que a nossa obediência, ela tem uma fonte, né? Assim como o carrinho tem um combustível que o move, se é o álcool, se é a gasolina, se é o diesel, o carro. A obediência, a desobediência também tem o seu combustível. E assim como o deslocamento de um carro tira ele de um lugar e leva para outro, assim também a nossa vida de obediência e desobediência nos leva para situações e situações. Jonas foi para dentro de uma tempestade. Mas, como eu não quero falar somente do lado negativo, portanto, da questão de desobedecer, eu quero falar a você também da importância do obedecer, dos seus frutos, do seu resultado. Primeiro eu queria ler com você no livro de Josué. Você pode abrir aí? Josué, capítulo 1. Pastor, o senhor falou dos resultados de uma vida de desobediência, de não viver conforme a palavra de Deus que sobre nós está. E se eu for obediente? Vamos ler o versículo de número 7, do capítulo 1 de Josué, que diz assim: tão somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a... Alguém está lendo comigo? Cuida em fazer conforme toda a lei, é a palavra de Deus. Amém? Amém? Era o que ele tinha da palavra de Deus, era a lei. Estamos no início da caminhada, da revelação de Deus por meio da sua palavra. Ele tem a lei, que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então preste atenção, se a desobediência me leva a tempestades, em mar revoltos, em perdas, em lepra, em rejeição, em mortes, a obediência para onde me leva? Para o ser bem-sucedido em tudo o que eu faço. Agora preste atenção no detalhe.
ser bem-sucedido em tudo que eu faço. Alguém pode dizer assim: pastor, mas tem coisas que eu fiz e não deu certo. Mas o que tu fez estava de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai nortear a tua vida, inclusive naquilo que tu vais fazer ou deixar de fazer, nos teus empreendimentos ou não. Você está me entendendo? Quem está me entendendo? Olha, tu te dedica a fazer conforme tudo que está escrito, então tu serás bem-sucedido. O sucesso nos nossos empreendimentos, nos nossos planos, nos nossos sonhos, nos nossos projetos de vida, depende do quanto nós conhecemos que este projeto é ou não de Deus, se está ou não de acordo com a palavra de Deus, e então investir ou deixar de investir nele. Segredo para o sucesso. E aí, para quem é líder, seja na empresa, seja na sua casa, porque é um chefe ou uma chefe de família, ou um pastor que nem eu, diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, para não acontecer contigo que nem aconteceu com Davi, que nem vai acontecer com Davi, né? Josué antes de Davi. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Medita. E aí serás bem-sucedido você e aqueles que estão com você. Lembra de Pedro? Ele obedece à palavra de Deus, a bênção vem tão abundante na vida dele que ou ele reparte, ou ele afunda com tudo. Não é isso? Não é? Aí entra outra coisa da palavra, não ser egoísta, né? Salmo capítulo 1, meu irmão, Salmo 1, quem é que não conhece o Salmo 1? Então veja aqui, garantia de sucesso em todos os meus empreendimentos, até porque os meus empreendimentos serão de acordo com a palavra de Deus. Está garantido, se é de acordo com a palavra, se a minha vida é norteada pela palavra, se os meus planos são norteados pela palavra, eu serei bem-aventurado, eu serei bem-sucedido, eu prosperarei, e eu tenho essa certeza porque a palavra de Deus me garante. Então, a obediência à palavra. Versículo de número 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Tem um detalhe aqui que está de acordo com Josué, né? Prospera, se você é obediente à palavra. Mas logo no versículo 1 diz: é bem-aventurado também. Bem-aventurado é o homem que, ao invés de se aconselhar com o ímpio, ele medita e tira o conselho, a orientação para a vida dele das Escrituras, a palavra de Deus. É bem-aventurado. Sabe o que é bem-aventurado? É feliz. Qual é o segredo da felicidade do crente? A obediência na palavra de Deus. Você quer algo melhor do que isso? Do que ser bem-sucedido e de ser feliz? Abra sua Bíblia aí em João, capítulo de número 14, se não me falha a memória. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 21.
Você achou 21? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou os pratica, ou aquele que me obedece. Que tem os meus mandamentos é aquele que conhece a minha palavra e guarda, é aquele que pratica, que me obedece. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei. Quando no começo eu disse assim, olha, talvez não seja um amor. Se você é desobediente, talvez exista um gostar, algum tipo de admiração, mas amor não. E por que eu falei isso logo no começo? Porque do que está escrito aqui. Jesus disse que quem ama Ele, conhece a palavra dEle. Procura conhecer Ele por meio da palavra. E obedece. Obedece a palavra. E qual é o fruto dessa obediência? Porque a obediência aqui é a externalização do amor. Você está me ouvindo? A obediência segundo o Senhor Jesus e não segundo o Gonçalves. É a externalização do amor. O amor por Ele. Eu amo a Deus. Mas vem cá, eu vi que tu tem uma dificuldade em obedecer os mandamentos de Deus. Não, mas isso não quer dizer nada. Talvez para você, mas para Deus diz tudo. Diz que você não ama Ele. Está me entendendo? O amor é externalizado através da obediência segundo o Senhor Jesus. E o fruto dessa obediência, desse amor, é ser amado. Jesus disse que é até uma condição para ser amado pelo Pai e por Ele. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Eu quero ter mais do Senhor Jesus, eu quero conhecer mais do Senhor Jesus. Muito bem, a palavra. Eu conheço, eu tenho procurado conhecer e viver a palavra. O Senhor Jesus vai se revelar ainda mais a você. Você vai ter mais intimidade com Ele. Você vai ter experiências com Ele que outros não têm. Ele vai se sentir à vontade de compartilhar com você os segredos dele. Porque Deus, Ele revela os seus segredos aos seus profetas, aquele que Ele ama. Ele disse, eu me manifestarei. Isso é mais conhecimento, mais comunhão, isso é mais amizade com o Senhor. Você está entendendo que nós atraímos mais o Senhor, atraímos para mais perto de nós. Nós nos tornamos mais amigos, o Senhor tem mais prazer de estar conosco. Quando nós manifestamos o nosso amor por Ele através da obediência, eu amarei, meu Pai o amará, eu amarei e eu me manifestarei a Ele. É o contrário do que disse Deus a Saul, tu me rejeitaste. Quando? Quando você me desobedeceu, seu incrédulo. E porque você me rejeitou, eu te rejeito. O que é a rejeição? Eu estou me afastando de você. Porque a tua desobediência me afasta de você. Jesus disse que a obediência faz com que Ele se manifeste mais a nós. Ele se aproxima, se revela mais quem Ele é. O coração de Deus é compartilhado. Uma das coisas maravilhosas que acontecia no relacionamento de Deus com os seus profetas é que Deus dava aos profetas a capacidade de sentir o que Ele sentia.
Por isso tinha vezes que o profeta se irava. Tinha vezes que o profeta se entristecia. Por quê? Porque Deus compartilhava com os profetas os seus sentimentos. Mas profetas eram homens que obedeciam. Esse compartilhar é o manifestar-se mais de Deus para o crente. Eu quero viver isso. Você quer? Então leve a sério o que Deus tem falado com você nesta noite. Não trate a palavra de Deus como algo que você pode fazer se quiser. E escute o que está escrito: aquele que me ama. O Senhor quer que a tua obediência seja a manifestação do teu amor. Ou, em outras palavras, ela seja motivada, impelida por teu amor a Ele. Porque a gente pode obedecer por simples obrigação. A gente pode até obedecer por medo. Eu não quero que aconteça comigo o que aconteceu com Jonas. Eu não quero que aconteça comigo o que aconteceu com Uzá. Eu não quero que aconteça comigo. E aí vai, aí com medo. Ou pelo senso do dever, da obrigação. Quando a gente só obedece porque é um senso de dever, se chama legalismo. Deus não nos salvou na cruz. Jesus não se doou na terrível cruz para que a gente se relacionasse com Ele através do medo e através da obrigação. Ele espera ser amado por nós e que esse amor se expresse. Você está me entendendo? É isso que Deus espera. Ele espera ser amado através da nossa obediência. Essa deve ser a nossa inspiração. Essa deve ser a nossa motivação. Esse deve ser o impulso, a força que nos faz fazer coisas ou deixar de fazer coisas. Ir a lugares ou deixar de ir a lugares. Continuar sendo e até fortalecendo algo que já existe em mim, que agrada a Deus, ou abandonar completamente, negar completamente algo que existe em mim, mas que aborrece a Deus. Esse será o amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Você lembra do que disse lá o pastor, o profeta, na prisão? Mateus 7:24. A quem compará-lo-ei o homem prudente? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Para alguns irmãos talvez tenha passado em branco porque tem irmão voador. Mas para outros estão ligados no que eu venho pregando. Eita, confirmação aí. Por que a confirmação, pastor? Porque eu tenho chamado os irmãos para obedecer, irmãos. Deus tem nos dado uma missão. Irmão, vamos nos consagrar para cumprir esta missão. Existe uma palavra debaixo, que nós estamos debaixo. O Senhor tem direcionado a Manancial nesse sentido. Essa tem sido a formação da nossa identidade. Toda uma reunião de quarta-feira foi para falar sobre isso. Mas a gente chega numa outra quarta-feira, quem foi que se consagrou? Isso dos que vieram, né? Porque tem aqueles que nem vêm. Levanta 4 crentes, 5.
Ô irmão, Jesus espera mais do que um domingo na igreja. Ele espera de nós o que Ele deu por nós, a nossa vida, irmão, porque Ele deu a vida dele por nós. Então Ele espera de nós o nosso viver por Ele, viver para Ele. Será que isso é demais? Será que isso é demais para uma esposa que ama o seu esposo? Será que isso é demais para um esposo que ama a esposa? Viver para ele, viver para ela? Então não deve ser também na nossa relação com Deus. Se Jesus viveu por nós, como nós não viveremos por Ele e para Ele? Você pode ficar de pé, por favor? Porque vocês me chamam de Senhor e Senhor e não fazem o que eu vos mando. São palavras do Senhor Jesus. Lembra, eu preguei essa mensagem lá em Crateús, no ano passado. Eu dou prova que Ele é Senhor na minha vida quando eu faço que Ele me manda, e eu faço ainda com alegria, eu faço por amor.